para ver tudo. Bem, hoje a gente está caminhando, meus irmãos, para a última lição dessa revista que a gente está vendo aí, que são as verdades essenciais da fé cristã, né, que é uma coleção do Dr. R.C. Sproul, né, teólogo bastante conhecido, não precisa falar. O Will tem falado nos últimos domingos sobre isso. Hoje a gente está inteirando aproximadamente aí uns 9 meses de estudo, né, nessa primeira parte. E essas verdades essenciais é um material bastante interessante, que a gente tinha até guardado lá na nossa EBD. E o Will lembrou, a gente estudou isso e a gente retomou esses estudos do R.C. Sproul. E é bastante interessante, porque ele é um material bastante prático, né? E até a proposta aí da editora Cultura Cristã foi de ser uma linguagem simples e prática, como de fato é. E é bom que nos traz conhecimento e também nos eleva a nossa curiosidade, se a gente quiser aprofundar em alguns temas. Então, hoje a gente está caminhando para o final de uma etapa. Esse material que a gente está terminando, ele foi dividido em 4 partes, né? Foi a revelação, a natureza, os atributos de Deus, as obras e decretos de Deus, e essa parte que a gente está terminando hoje fala de Jesus Cristo, né? E nos últimos domingos, né, como a gente lembrou, desde a EBD virtual ter sido iniciada, a gente falou de alguns aspectos bastante interessantes de Jesus Cristo, eu acho que a gente começou na EBD virtual com a glória de Cristo, se eu não me engano. Depois foi a ascensão, Jesus Cristo mediador, os 3 ofícios que nós vimos na semana passada. E hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante que a gente usa o tempo todo, que é uma lição que fala dos títulos de Jesus, é a lição 36. Essa abertura aí é do nosso professor Will, e é bastante interessante, né, que bota aqui um mesclado bem bonito, isso aí dá uma camiseta bonita, hein, Will? Essas letras que falam várias coisas, vários títulos, né? Na internet isso aí. Então, mas dá uma camiseta bonita. E fala de Jesus, assim, em seus vários aspectos, né? Um mesclado de palavras, estão em inglês, né? Mas são termos assim, que a gente usa no dia a dia, e é bastante interessante, quando a gente levanta essa temática, a gente repara que não são poucos os nomes assim, e os títulos usados para se referir a Jesus, né? E é interessante que essa questão, porque a gente vê que pode parecer um tema, sabe, Jesus é Jesus, né? Uma pessoa comum poderia dizer, mas é muito importante para nós que somos cristãos sabermos o que a Bíblia está dizendo quando fala do Filho de Deus, quando fala dele como Senhor, né, como fala dele como o profeta, como escolhido, como Messias. O que a Bíblia está querendo dizer? Se a Bíblia tivesse tido como língua original o português, certamente a gente teria assim, poucos problemas nisso, a gente entender tudo o que ia dizer. Jesus possivelmente teria o nome de Jesus, e o que seguiria seria alguns títulos, alguns adjetivos para se referir a ele. Então, a gente conhecendo os nomes de Jesus é algo muito importante, porque a gente enxerga a Bíblia assim, numa profundidade um pouco maior, e a gente consegue ver o que a palavra de Deus está nos dizendo, qual foi a ação, né, do Senhor Jesus naquela situação, porque ele foi chamado daquela forma. Então, é isso que a gente vai assim, estudar hoje. A gente vai bater um papo sobre isso, e eu espero que o Senhor nos fale grandemente, coloque a sua palavra em nossos corações. Para começar, eu gostaria de fazer algumas perguntas, e você pode responder aí. Qual o seu nome completo? Meu nome é Denilson Laurentino Severi.
Esse é meu nome. E a gente, certamente você está lembrando aí do teu nome agora, você está falando aí, José Manuel da Conceição, provavelmente não, você está falando seu nome completo aí, porque você, desde que você era um bebê, tu já ouve esse nome e você vai aprendendo, né? A criança, até um pouco antes de falar, muitas das vezes ela já sabe que o nome está se referindo a ela. Ainda mais quando é nome composto, né? Nome composto, para mim, é bastante interessante, porque eu vejo ele muito ser usado na hora da repreensão, né? A pessoa tem outros nomes, fala o nome, mas na hora de repreender, João Vitor, Marcos Valério, né? O nome é usado de maneira completa. E com certeza você lembrou qual é o seu nome completo. Agora, uma outra pergunta. Você tem um apelido? Certamente você está lembrando agora que você tem algum nome carinhoso que você também ouvia desde a infância e certamente você está lembrando, e aquele nome tem um significado para você, né? Muitas das vezes ele poderia trazer um significado agradável, como também alguma coisa que você não gostava, né? O famoso bullying na escola, né? Por exemplo, né? Quando a gente, às vezes, algum colega queria criar um apelido, né? Para poder fazer chacota ou zombar de alguém. Então, certamente você lembra disso. Agora, o que eles querem dizer sobre você, né? O que eles vão dizer sobre você, esses nomes, esses apelidos, né? O que eles dizem a respeito de cada pessoa. A gente viu uma série de rostos aqui nessa parte, né? Alguns a gente acha que já viu, acho que é conhecido, um ator, né? Tem essa menina aqui que foi capa da National Geographic, uma revista, há muito tempo, né, e virou um mistério, queriam descobrir quem é essa menina, né? A gente não sabe a história, a gente tem um rosto aqui que a gente parece conhecido, e a gente acha que conhece, viu algum filme, mas a gente não sabe a história, a gente sabe apenas o nome. Agora, o nome, ele carrega muito mais do que isso, ele carrega alguns significados, né? A gente viu uma imagem aqui também, né, que foi usada como sendo da última ceia, né, o rosto, né, que a gente normalmente vê a respeito de Cristo, mas assim, o mais importante é que a gente conhece o seu nome, né? Se fosse importante saber exatamente como era o rosto de Cristo, a gente teria dificuldade pelo que foi retratado até agora, mas a gente sabe os nomes dele, a gente sabe o que cada um dele significa e que cada um dele diz a cada um de nós. Então, vamos caminhar para os textos básicos da nossa lição, mas antes disso, meus irmãos, eu gostaria de uma palavra de oração e eu vou pedir o Guilherme, que está aí, antenado, Guilherme, para fazer uma oração para nós iniciarmos. Guilherme, está me ouvindo? Acho que saiu. Só um pouquinho, só para... eu me atrapalhei para colocar o microfone de volta. Nós estamos juntos, vamos orar. Tá bom. Pai Celeste, nós te damos graças, Senhor, pelo Amém. privilégio, Senhor, que o Senhor nos concede nesta manhã de estarmos juntos virtualmente, Senhor, aprendendo da Tua palavra. E queremos, Senhor, neste momento, pedir a unção do Teu Espírito Santo sobre a vida do Teu servo, que está ministrando a lição, a iluminação do mesmo, para que possamos entender, Senhor, as maravilhas da Tua lei nesta manhã. Saímos todos aqui edificados, Senhor, prontos a transbordarmos do Teu amor aquelas pessoas que nos cercam, Senhor, e clamamos mais uma vez para que o Senhor nos faça urgentemente voltarmos aos nossos convívios normais, ó Deus, e que o Senhor realmente estenda a Tua mão de misericórdia e graça sobre a nossa nação. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém, amém. Meus amados irmãos, a gente tem alguns textos, né, que foram usados como texto básico para essa lição, que o doutor colocou. Assim, dá até pena de pular alguns, porque todos são bastante interessantes e são muito diretos no que a gente está estudando. Mas, assim, para a gente poder avançar, a gente vai ler da seguinte forma. Eu vou pedir
que o Guilherme, você que já está com o áudio aberto, leia Gênesis 1, 1 a 3, e vou pedir ao Maurício que leia Mateus, mas que leia apenas o versículo 5 e 6 dessa tela. Então vamos ler Gênesis 1, 1 a 3. Eu pedi ao Maurício que leia Mateus 9, 5 e 6. Apesar do texto ser 1 a 8, nós vamos ler só esses dois versículos. Ok? Podemos começar? Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Bem, Maurício. Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai. Vai para a tua casa. Alô? Estão me ouvindo, meus amados irmãos? Oi? Deu? Estamos ouvindo. Ok. Eu vou avançar. Gelou alguma coisa aqui. Agora, Mateus, capítulo 16, tem o texto básico do 13 ao 21, mas vamos ler o 14 e o 15. Eu vou pedir ao Will que leia. 14, 15 e 16. Beleza. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, pode ler o 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ok. E mais, assim, dois textos. Vamos ler João 1 a 3. Vou pedir ao Ricardo que leia. E temos Apocalipse 19, 11 a 16. Tem a Elisete, que eu estou vendo o nome aqui online. Você pode ler, Elisete? Vamos ler, vou pedir ao Ricardo que leia João 1, 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ok. Apocalipse 19. Apocalipse 19, qual? 11 a 16. Então, 11 a 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo na sua cabeça. Há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém.
Amém. Esses textos são bastante O interessantes. que aconteceu, Denilson, só interrompendo aqui rapidinho, a tua tela ficou em cima da parte final do texto. Por isso que não deu para ler. Aí eu esqueci de te avisar isso, foi mal. Desculpa. Mas beleza. Vamos seguir aqui. Então, pessoal, com relação aos textos básicos, a gente vê muito interessante que desde dos Gênesis, né, até agora o Apocalipse, né, a gente vê a menção, né, do nome de Jesus, né, de certa forma, assim, com vários nomes, porém a gente vê que está mencionando de Jesus Cristo. Fala até tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, no versículo 12 de Apocalipse. Então, a gente vê que é muito importante esse conhecimento desses títulos de Jesus. Agora vamos para a nossa sala de aula aqui, e o Sproul, ele faz uma variação bastante interessante dos nomes de Jesus. Essa lição pode até parecer assim repetitiva ou monótona, porque ela vai pegando nome por nome e vai apresentando esses títulos de Jesus. Então, ele divide assim em dois grandes grupos esses nomes. Um deles ele pega por aparição e outra ele pega assim para fazer um estudo mais profundo. Então, vamos pegar, no geral, o que ele faz de menção de alguns nomes que aparecem na palavra de Deus a respeito de Jesus Cristo. Eu fiz uma divisão para a gente poder ter uma visão assim, mais detalhada de cada grupo do que o Sproul colocou, e eu dividi em uns 4 grupos para a gente poder ver cada nome. Assim, tem nomes de Jesus que mencionam as suas qualidades, né? São os adjetivos que ele pegou e separou, mencionando a respeito de Jesus. E cada nome desse que ele apresenta, a gente vai ver que tem um significado muito importante para nós, né? Muito importante. E à medida que a gente for avançando nesse nome, você vai dizer, esse nome fala de Jesus, mas isso, para mim, significa muito, porque significa tal coisa. O primeiro nome que define como qualidade de Jesus é de Salvador. Jesus Cristo é o Salvador, né? Ele veio para buscar as ovelhas perdidas, ele veio para resgatar, ele veio para aqueles que haviam sido perdidos. A gente vê a palavra de Deus mencionando essa ação de Jesus de resgatar aqueles que haviam perdido, de buscar aqueles que haviam sido escolhidos, eleitos pelo Senhor. Então, assim, um adjetivo muito sublime é esse, Salvador, né? Jesus Cristo é o Salvador, né? E muitas das vezes, quando nós oramos, né, nesse sentido, ou quando nós falamos, a gente menciona o Salvador, porque é o título aplicado. Por isso que é interessante conhecer essas funções. Beleza? Outra palavra que é separada para designar a qualidade dele é que ele é o alfa e o ômega. Ele vai de A a Z. Ele vai de Gênesis a Apocalipse, né? Ele é o mesmo Jesus que a gente vê lá no início da criação, como um dos textos que a gente leu, e a gente consegue vê-lo nas menções escatológicas, nos relatos dos últimos dias, né? Jesus, ele está no início do mundo e está também na conclusão dos últimos dias. Agora, isso se expande muito mais, né? Muito mais, que a gente vai ver em detalhes, porque não limita Jesus no espaço nem no tempo, ok? Né? Ele está no início do mundo, no final do mundo, mas ele não está limitado a esse tempo, né? A toda a criação está limitada a essa grandeza física, tempo, porém, a Trindade, né? E Jesus aqui em especial, ele não está limitado no tempo. Ele estava no princípio de todas as coisas, né? E ele
está também sendo apresentado na palavra de Deus no final dos tempos, né? Ele é o alfa e o ômega. Sobre essas palavras, alguém gostaria de falar alguma coisa? Ok. Bem, outro grupo, né, de títulos dados a Jesus que vale a pena nós estudarmos, né, são títulos que falam de sua linhagem, né? Jesus ele tem uma descendência, ele tem uma parentela, e era muito comum que isso fosse usado, né? Não é à toa a gente vê a Bíblia relatando as genealogias, né? Apresentando, né, quem gerou quem. Muitas vezes as pessoas acham aquilo um texto até cansativo de ler, mas assim, as genealogias têm uma profundidade tão grande, né, que nos mostram o poder de Deus sendo aplicado geração após geração, né, focando num objetivo, focando na salvação do homem, focando na redenção do pecador, né? Então, a genealogia é algo bastante importante, né, bastante interessante, né? Até se conta uma história, né, de um homem que se converteu ouvindo genealogia, né? É uma história que faz parte do anedotário evangélico, mas fala que um homem muito simples foi pregar porque não tinha mais ninguém para pregar na igreja. Naquele dia foi uma pessoa muito importante naquela igreja, e ele leu uma genealogia enorme e depois orou e acabou o culto ali. Depois, há alguns dias, aquele homem muito importante da cidade apareceu e o pastor perguntou a ele com qual dos sermões ele havia se convertido. E ele diz: não, foi um dia, aquele moço ali, ele leu um texto que falava que fulano gerou ciclano, fulano gerou ciclano. Eu achei tão bonito aquilo, como eu não poderia estar numa lista dessa? Aí o Senhor tocou no meu coração, né, e se converteu. Então, se é uma história verídica ou não, eu não sei, porém é uma história bastante interessante. Então, conhecer a linhagem é muito importante. Então, primeiro, Jesus é chamado de filho de Davi, né? Quando a gente fala de Davi, a gente lembra de quê, gente? Do rei, né? Rei Davi. Do rei, né? A gente, assim, muitas das vezes, quando fala Davi, a gente não lembra primeiro daquele garotinho lá no campo, escondido, né? Que foi achado pelo profeta. A gente lembra logo do rei Davi, né? E a gente que é pecador, e muitas das vezes a gente lembra dos vacilos de Davi também, né? É uma coisa que a gente lembra. Porém, Davi tinha uma conexão próxima com Deus, né? Ele é amado por Deus. E Jesus também chamado de filho de Davi, né? Porque também se tinha uma expectativa de alguém que fosse um rei político, né? Está por vir aí alguém, vai chegar, vai nos resgatar, mas é alguém que é da linhagem de um rei, e como de fato Jesus era, porém havia uma expectativa de uma intervenção política, de algum salvador político. Então, Jesus, muitas das vezes, na palavra de Deus, é mencionado como filho de Davi, fazendo menção, né, à sua linhagem com o rei Davi, né? E se a gente for pegando, né, e voltando, a gente vai chegando e vendo a ação de Deus nessa linhagem muito lá atrás. Até o nosso pastor está fazendo uma série de estudos no livro de Ruth. Essa semana, assim, até me saltou aos olhos, né, lendo o capítulo 3 ou 4, se eu não me engano, né, que fala da genealogia, né, ali após Ruth, né, que ela teve Obed. Se a gente for seguindo à frente, a gente vê que chega Davi, né, e Davi chega a Jesus, e a gente vê aquela história, né, que o pastor tem chamado de história de amor, mas também de uma história de redenção. Então, a gente vê esse plano de Deus desenhado desde sempre, né? Desde sempre, lá atrás. E se a gente for recuando, a gente vê essa ação. Falando de linhagem também, Jesus é chamado, né, de filho de Deus, né?
que de fato o é, né? Filho legítimo, né? Nós fomos adotados, né, por Deus, né? Somos co-herdeiros com Jesus Cristo, né, na salvação. Porém, Jesus é o Filho de Deus, né? A gente pode dizer isso com toda certeza, com toda certeza. Ele é Deus, mas ele é o Filho de Deus, né? Ele está desde a eternidade, né, com o Senhor. Ele é o Senhor Deus, né, e também chamado de Filho de Deus. Filho de Deus. Seguindo, ele também é chamado, a palavra de Deus, né, fala em algumas cartas, que ele é o segundo Adão, né? Isso aí eu gostaria que vocês falassem. Por que Jesus foi chamado de segundo Adão? Denilson, Oi. a questão de ser o segundo Adão não sei, talvez tenha muito o que se falar, mas a questão que me vem logo em mente é a questão de ser aquele que deveria ter sido, né? Aquele que fez agiu como de fato deveria ser um filho de Deus, né? No caso, o primeiro Adão foi o que pecou, e o segundo Adão é aquele que redimiu, né? Exatamente. E a gente pode pensar assim, em vários aspectos, né? É exatamente isso. É aquele que cumpriu o que, teoricamente, deveria ter começado com o primeiro, né? Também. Então, a gente vê que é interessante quando é citado, né, Jesus como segundo Adão. Jesus está em segundo, mas todo o plano da redenção está nele, né? E ele é enviado pelo Senhor para isso, né? Para que aquele plano de Deus, né, para a salvação, né, para a eternidade, ainda continuava. Ele estava de pé. Outras palavras que tem, né, a respeito de Jesus, né, continuando, outros que dizem de suas funções, né, das suas atribuições. E algumas a gente pode ver o que a palavra nos diz a esse respeito. Tais como grande sumo sacerdote. Will, usei aquela mesma imagem tua para ficar mais fácil, né? Jesus é chamado de grande sumo sacerdote, né? Denilson, eu mostrei a gravação da aula anterior. Aí, um cara que tem um olho mais assim, atento, chegou para mim e falou: ué, mas o manto desse sacerdote é jogo da velha? Parece num puzzle, um negócio assim. Foi aí que começou. Aí, nós vimos na semana passada, né, com os três ofícios, né, profeta, sacerdote e rei, mas Jesus, né, com suas funções, ele é para nós o grande sumo sacerdote, né, aquele que nos colocou, nos religou a Deus, né? Ele cumpriu os atributos que um sacerdote cumpria. Outra, que a palavra chama, fala que ele é mestre, fala que ele é professor, né? O professor podia, assim, mestre e professor são dois conceitos bem próximos, mas assim, professor, ele pode ser aquela pessoa que nos ensina, passa a instrução, mas o mestre é aquele que está ali na lida, né? A gente vê uma imagem de um professor só escrevendo no quadro, mas Jesus estava ali, né? Ele estava no barco, né? Ele estava caminhando junto e ali ensinando, vivenciando, mostrando, né? Então ele nos ensina até hoje, né? Seus ensinamentos atravessaram o tempo e chegam até nós nos dias de hoje com um impacto de potência, né? Se a gente pudesse medir, né? Tivesse um medidor disso, com a mesma intensidade
que foi dada há 2000 e poucos anos atrás. A gente vê que essa intensidade que toda a palavra de Deus, na verdade, nos traz, ela tem a mesma intensidade através dos tempos. Ela tem a mesma intensidade em qualquer local, né, através do espaço. Ela transcende isso. Então, Jesus é o mestre por excelência, né? É o mestre por excelência. Então, a palavra, e muitos acertadamente disseram isso, né? E se a gente for até falar, até me recordo aqui, ele já na sua, pode-se dizer, pré-adolescência, ele já ensinava, né? Quando a gente vê ele com os doutores da lei, né, ele sendo tão novo, já mostrava um conhecimento altíssimo, né? Então, revelando até nesse aspecto, né, a sua característica, né, de Deus e de homem também. Outra coisa, né, pegando o que a gente estudou em lições passadas, também Jesus era o profeta, né? E a gente viu, né, que o profeta não é só aquele que predizia o futuro, mas é aquele que confrontava o povo, que mostrava os seus erros, que lhe dava a orientação para o caminho, que mostrava a direção de Deus, né? Aí eu peguei aquela imagem da transfiguração, que a gente até tinha falado, né, onde mostra Jesus ladeado por Moisés, o profeta Elias, mas Jesus né, o grande profeta, né, que nos revelou, que nos mostrou os nossos caminhos tortuosos e fez nos andar pelos seus caminhos. E, finalmente, mais uma das funções que a Bíblia já fala, né, até com muito carinho, né, quando a gente lembra dessa profissão aqui, né, advogado, a gente, né, às vezes muitas pessoas falam, advogado, mas advogado é uma profissão belíssima e muito importante. E Jesus é citado como advogado, né, por João, quando fala dos nossos pecados. Se a gente pecar, a gente não deve pecar. A gente não, por favor, não pequem, meus filhinhos. Porém, se isso acontecer, se isso vier ocorrer, nós temos alguém que possa nos defender. Nós temos um advogado, né, diante do Pai, né? Então, Jesus Cristo também é aquele que é citado com esse ofício também, de nos defender, de interceder por nós, né? Ele é o nosso intercessor. E finalmente, daquela série de palavras, temos também alguns elementos naturais que já foram usados, né, para se referir a Jesus. Tem dois que eu vou citar aqui agora, até escrevi com um giz vermelho, que o Sproul citou na lição. Ele não fez menção assim, em qual aspecto que ele queria dar, mas são esses dois elementos aqui. A gente ouve muito falar da rosa de Saron, né, que poderia ser alguma coisa mais ou menos parecida com essa florzinha que a gente está vendo aí, e do lírio dos vales, né, que se aproximaria mais disso. Essas duas expressões a gente ouve muitas das vezes, hoje em dia, lírio dos valos, né, dos vales, tá, pessoal? Muitas das vezes a gente vê essas duas expressões como menção a Jesus Cristo. Existe até hinos mais antigos que fazem essa menção. Porém, essas duas figuras aí, né, que são figuras verdadeiras, Rosa de Sarão e Lírio dos Vales, né, a gente está vendo aí, ela é encontrada no livro de Cantares, no livro Cântico dos Cânticos, e aparece lá no versículo 1 do capítulo 2. E se a gente for pegar a sequência desse texto, né, que aparece lá em Cantares 2, capítulo 1, a sequência mostra uma conversa do noivo com a noiva, do esposo com a esposa, e essa frase, né, dizendo que era a rosa de Sarão, o lírio dos vales, né, que era flores entre os espinhos, é dita pela esposa. Assim, aí se questiona se
algum dado momento se atribuiu isso ao noivo, né? Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, nós somos a igreja. Não se sabe se em algum momento foi usado dessa forma. Porém, essa expressão, se a gente não tem assim condição de interpretar, né, ela trazendo para a pessoa de Jesus Cristo, né? Rosa de Sarão, Lírio dos Vales. A gente vê que até nas igrejas, às vezes, tem muitos grupos de louvores, né, corais, que têm esses nomes. Mas esses nomes são mencionados na Bíblia relacionado à esposa, à noiva. Ok? Alguém gostaria de falar? Oi. Denilson, só colaborando aí com essa ideia que você levantou, como você mencionou o livro de Cantares, muito provavelmente a igreja, ainda na atualidade, associa o livro de Cantares com essa tradução. Isso é uma tradição hermenêutica, né? Isso daí é o estudo bíblico clássico, né? A interpretação alegórica da Bíblia, onde ela ressignifica o significado de noivo e noiva, atribuindo o caráter de noivo a Cristo e o de noiva à igreja, né? Então, é um relacionamento de Cristo com a sua igreja. Então, isso é uma tradição hermenêutica. No entanto, os teólogos mais contemporâneos entendem que o livro de Cantares deveria ser interpretado como um relacionamento que Deus tinha idealizado para o homem e para a mulher, né? Então, a gente está falando de dois nomes que são atribuídos a Cristo, que, na verdade, você só pode atribuir alegoricamente nessa questão do livro de Cantares. É verdade. Porque ficaria assim, se você fosse fazer uma leitura conforme você falou, teria dificuldade de associar, né, a pessoa de Jesus Cristo. E finalmente, né, como elementos naturais, Jesus também é citado, né, como um leão de Judá e também como Cordeiro de Deus, né? A gente vê essa imagem, não sei se todos estão conseguindo ver os dois animais aí, né, que ficou bem junto, mas a gente vê muitas das vezes citando como aquele que tem todo aquele poder, né? E a gente tem uma série de atribuições, né, ao leão, né? Seria o rei dos animais, o seu poder, a sua força, e também como a mansidão, né, de um cordeiro, né? E ele é o Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro Pascual, né? Cordeiro de Deus que veio para tirar os pecados do mundo. Então, Oi? Desculpa interromper, mas é que alguém levantou a mão e é alguém que eu não sei o nome, porque está escrito com nome genérico, Gouveia. É o Gouveia que pediu. Pode falar, Gouveia. Eu estou vendo só teu ventilador, Gouveia. Pode falar, Gouveia. Está sem áudio. Ele está sem áudio. Deixa eu desmutar ele. Gouveia, eu não estou conseguindo te desmutar. Eu acho que você mesmo que tem que desmutar aí. Ele está falando, mas Gouveia... Ele deu algum problema no sistema de som dele. Tenta escrever no chat, Gouveia, a tua pergunta ou a tua colocação, porque a gente não está conseguindo te escutar. Acho que é melhor continuar, Denilson. Então tá. Aí qualquer coisa aí pode me interromper. E esses foram os nomes assim que aparecem na Bíblia, né?
com relação a Jesus. Mas o Sproul, ele faz um ranking aí, um top 4 aí, dos nomes que aparecem em maior quantidade na palavra de Deus com relação a Jesus. Em primeiro lugar, aí ele ranqueou na lição como um dos principais títulos de Jesus, Cristo, né? Nós, muitas das vezes, pensamos em Cristo, né, como um sobrenome dele, né? Apenas para designar. Mas Cristo, na verdade, meus irmãos, ele tem uma sequência de palavras, né? Ele é uma palavra de origem grega, né, que era Christos, eu não sei se pronunciaria assim, porém, ele também tem uma tradução no hebraico, que seria Messias, ou ungido, né? Então, Jesus Cristo, né, quando nós falamos, né, a gente falamos de Jesus, o Messias, Jesus, o ungido de Deus, né? Ele foi, e o ungido não seria apenas no sentido de alguém que recebeu um óleo, mas alguém que foi separado, escolhido para isso, né? Ele é o Messias. Esse nome também, né, Messias, é chamado também de servo de Deus, né? É o que a gente chamaria do servo sofredor, né? Apesar de ter um nome assim, de Messias, de escolhido, e Messias para o grego podia significar alguma coisa, para o hebreu ele poderia significar outra, alguém que era um resgatador, né? Alguém que ia guerrear por ele, alguém ungido para isso. Mas Messias, né, a gente vê na palavra de Deus que ele é um servo de Deus, né? Ele veio para servir, né? Ele não veio para ser servido, né, como um rei, mas ele veio para servir, né, e sofreu por isso, né? Uma outra coisa, um outro aspecto que ele fala desse conceito de Jesus, né, que era complexo, né, porque tinha até algo paradoxal nisso, né? Quanto mais percebemos o quanto o conceito de Messias era complexo, mais ficamos maravilhados com a maneira intrincada pela qual todos os aspectos foram reunidos na mesma pessoa e na obra de Jesus, né? Então a gente consegue ver aqui em Cristo, né, algo que era esperado, algo grandioso, mas alguém que sofreu. A gente humanamente não conseguiria conceber alguém que tem uma posição tão elevada e vem sofrer, vem ser humilhado, ser julgado injustamente. Porém, a pessoa de Jesus Cristo nos mostra isso, né? Ele veio como aquele ungido de Deus, né, para salvação, né, nossa, e veio como um servo de Deus, né? Veio como aquele que iria servir ao Pai, né, por amor a nós, né? Esse seria o termo assim que mais aparece na Bíblia, Jesus Cristo, né? E muitas das vezes a gente, se a gente não souber, às vezes a gente pode até usar o nome assim que seria indevido. Por isso que é importante saber, né? Como eu havia falado. E até tinha um pastor, né, na minha infância, que eu me lembro que ele falava muito: quando vocês orarem, ensinando, né, para as crianças, vocês têm que orar em nome de Jesus Cristo. Aí ele até fala, tem que assinar o nome e o sobrenome, né? Ele era bem senhor, aí falando para as crianças era interessante. Então, o nome e o sobrenome é Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aí ele até falava, se você ensinamentos dele, né? Se você vê, se tiver alguém que você vê que está possuída, fala em nome de Jesus Cristo. Então, o nome de Jesus Cristo é muito importante, porque a gente consegue ver revelado aqui o que Deus fez na pessoa e na obra dele, de Jesus Cristo, né? E a gente consegue enxergar aqui. Alguém quer falar? Alguém levantou a mão? Foi muito interessante isso que você falou, porque
Eu lembrei que tem muita gente que acha que Cristo é o sobrenome de Jesus. É verdade. Isso. É verdade. Ó, posso falar? Eu já pensei isso há muito tempo atrás. Eu achava que era o sobrenome. Aí a gente teria que ver, né, Will? José Cristo e Maria Cristo, porque é o sobrenome da família, né? A gente poderia pensar isso, né? Mas como de fato não é, né? E Jesus, né? Yeshua Hamashi, né? Ele veio, ele trazia nesse nome, né, o que ele era, né, o que ele veio fazer. Bem, Ricardo, pode falar. Se Jesus fosse ter um sobrenome, né, seria Bar José. Bar José, que é da família. Que é filho de, o Bar significa filho de. Tá, boa, Ricardo, boa. Bar José, Barrabás, Bartimeu, é o filho do Timeu. Boa saber esse prefixo, eu gosto muito disso, é isso aí. Agora, em segundo, né, e um que nós, nome que nós usamos também é Senhor, né? Jesus Cristo é o Senhor. É a segunda expressão mais usada no Novo Testamento, né? Que fala de Jesus como Senhor. E é até interessante, né? O que poderia ter carregado nesse Senhor, né? A gente pode enxergar esse nome de três maneiras. Como um pronome de tratamento mesmo, né? Como se a gente falasse seu José, seu João, né? Ou sim, senhor. Né? É um pronome de tratamento mesmo. E é interessante até nós vermos que Jesus, em seu ministério, né, assim, que nós conhecemos, né, dos 30 aos 33, né, para os dias de hoje, a gente poderia dizer, era uma pessoa nova, sendo chamada de Senhor, mas ele era chamado de Senhor, né, como pronome de tratamento também. Uma outra maneira de enxergarmos o Senhor como aquele que era o dono, né? Aquele que era dono de escravos, ele era considerado o Senhor, o amo, né? Aquele que merecia todo o respeito, porque ele é o dono, né? E se nós olharmos, né, dentro do aspecto da relação servo e senhor, né, nós somos servos, né? Ele é o Senhor. Então, quando nós nos mencionamos, né, nos referimos a Ele como Senhor, nós estamos dizendo isso, né? Ele é o nosso dono. Assim, uma expressão que eu acho até engraçado: eu sou dono do meu próprio nariz. Eu sempre penso comigo. Eu falei, não, o dono do meu nariz é o Senhor. Ele é dono do meu nariz, do meu corpo todo, da minha alma. Porque nós temos que vê-lo como aquele a quem nós pertencemos, né? Então, isso daí é bastante grandioso, né? Nós sabermos. E uma outra menção de Senhor é com uma visão imperialista, né? É aquele que é soberano, né? O imperador, né? Pouco que nós conhecemos do Império Romano, nós vemos que o imperador, quão grande era o respeito que ele detinha, né? Era até considerado, né, como se fosse um deus. Tinha um juramento de lealdade, né? E possivelmente esse nome se origina, né, essa aplicação se origina mais fortemente a partir desse momento, né, que os romanos impunham que as pessoas deviam falar lá uma máxima lá, dizendo César é o Senhor, né? Tudo começou aí, César é o Senhor, né? O César é o Senhor. Então as pessoas tinham que gerar lealdade como se ele fosse o dono de tudo, o dono das pessoas, o dono da tua casa, e quiseram impor isso, né, aos cristãos, e eles resistiram a isso, né? E quando, sob tortura, fala que César é o Senhor, eles diziam Jesus Cristo é o Senhor. E quando nós falamos isso, a gente uma profissão de fé, né, praticamente, porque nós estamos
mostrando o que ele é para nós. Mesmo sobre tortura, aqueles cristãos afirmavam isso, né? Devia irritar profundamente os soldados, devia ser irritante eu chicoteando esse cara e ele dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Ele se nega a dizer que César é o Senhor, mas muitos sofreram em função de dizer isso. Jesus Cristo é o Senhor. Aqui, eu vou até correr, aqui em Nova Iguaçu tinha um homem que ele era conhecido na cidade toda, aqui em Nova Iguaçu, como isso. Jesus Cristo voltará. Ele falava isso o tempo todo. Ou Jesus Cristo é o Senhor. Ele era um oficial reformado, ele andava com um manto aqui, e ele tinha uma Fiatzinha 147, que ele colocou um alto-falante nele, e saía na cidade toda, falando só essa frase, né? Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo é o Senhor. Ele só falava isso. Eu achava muito engraçado, porque até quem não queria falava isso, né? Ele colocava isso tanto na cabeça das pessoas que até quem não queria falava isso. Então, é algo que nós devemos reconhecer. De fato, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono, né? Ele é o nosso soberano, a quem nós pertencemos, né? A quem nós devemos toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos para uma terceira palavra que é mais usada, né, e que a nossa lição fala mais profundamente, que é filho do homem. Né? Essa palavra, filho do homem, como você lembra, filho do homem, aí você pensa, Jesus é o filho do homem. Ah, tá, ele é filho de José. Mas é uma expressão assim que é mal interpretada, é mal entendida, porque quando essa expressão é falada, né, Jesus, o filho do homem, esse homem que está falando, estava se referindo a Deus. Jesus, né, que é Theo, e é um antrópono, né, e que ele é Deus, e que ele é homem, né, ele é assim, igual o nosso pastor Isaías sempre fala, né, nas suas oportunidades, que ele é verdadeiramente homem, ele é verdadeiramente Deus, né, e é a expressão, pode-se dizer, favorita de Jesus, a expressão que mais ele usou para se referir a si mesmo, né? O filho do homem. E, assim, a nossa lição fala muito diretamente sobre o texto de Daniel, né? Quando essa expressão aparece. Eu vou pedir a gente está com o tempo corrido, mas eu vou pedir ao Will que leia para a gente Daniel 7, 13 e 14, e eu vou pedir ao Ricardo que leia Marcos, capítulo 2, versículo 10, depois o versículo 28, tá? Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Deixa eu só achar aqui na minha Bíblia, só um minuto. Tá bom. E, Ricardo, aí tu já vai separando aí Marcos, capítulo 2, o versículo 10 e versículo 28. É bastante interessante quando o profeta fala sobre isso. Posso ler? Pode. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Bem, esse trecho aí do capítulo 7 de Daniel é bastante interessante, porque fala do filho do homem e a gente viu as atribuições que eram dadas a ele, né? Como ser celestial, como se fosse um juiz de todo o universo. Daniel poderia estar sonhando e mencionando algum ser humano? Não. Claro que não. Não. Ele poderia estar mencionando e citando algum anjo que teria domínio eterno e alguma coisa? Não. Né? Não tem como a gente dizer que algum anjo
teria domínio eterno, né, iria julgar eternamente. E, assim, linkado a isso, é uma das expressões que mais Jesus usou. E Jesus reivindica, né, faz a reivindicação da sua autoridade divina, e a gente vê isso, né, sendo aplicado com grande ousadia nesses dois textos que o Ricardo vai ler, que é Marcos capítulo 2, versículo 10, depois versículo 28. Pode ler, Ricardo. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Eu li o 10 e o 11, tá? Tá. E o Marcos... 2, 28. Eu vou ler o 27 e o 28. Tá legal. E acrescentou, Jesus, né? E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, Jesus se referindo a ele, né, com grande ousadia, né? Até alguns o olhavam de maneira torta, né, por causa disso. Mas ele tinha toda a autoridade recebida do próprio Pai. Alguém quer falar? Sou eu, Ricardo. Pode falar, Ricardo. Isso era a coisa que mais irritava os fariseus. Exatamente. Porque essa pessoa reivindica para si quem é ele para perdoar pecado. Só Deus pode perdoar pecado. Eu imagino que Jesus deve ter falado, exatamente, vocês estão certos. Né? Só o Filho de Deus, né? Só Deus para perdoar pecados. E finalmente, meus amados irmãos, é um texto, um título, né, que é usado na palavra de Deus, né, assim, com maneira belíssima, que está lá em João 1:1, né, que a gente tem aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É interessante, verbo é logos, a gente pode dizer que o princípio era logos. Agora, falando de gramática aqui, a gente tem aqui dois verbos, né, que são bastante interessantes, que é o verbo ser e o verbo estar. Esses dois verbos eu acho muito interessante. Eu não sou poliglota, mas assim, percebo que em muitas línguas, quando você vai aprender o idioma, você começa por essas duas palavras, de dizer eu sou Denilson, né? Ou até dentro da nossa lição, vai falar do seu nome, meu nome é tal, ou onde você está? Não, estou aqui em pé. Então, essas duas palavras são bastante interessantes, que ela é uma palavra que nos acompanha. A gente vê, nós somos humanos, mas quando a gente nos referimos a nós nos referimos como um ser, né, humano, né? Então, nós vemos que a palavra, né, e como o próprio Deus já dizia, eu sou, né, foi o recado que ele falou com Moisés para que desse a Faraó, né? Ele de fato é. E é interessante que Deus né, e Jesus também é. Né? No princípio, ele era o Logos, né, e ele estava com Deus, e ele, além de estar, né, é algo que, se a gente for ver do ponto de vista físico, ele não só estava, como ele era, né, Deus. Nenhum título despertou mais intenso interesse filosófico e teológico nos primeiros séculos do que o título Logos. Né? Estava e era um paradoxo, né, que acabou influenciando, né, o desenvolvimento da doutrina da Trindade, né, e mostrando Jesus, né, como uma segunda pessoa. Né? Ele difere do Pai, né, ele não é o Pai, mas ele é a mesma essência com o Pai. Né? Essa palavra, né, tinha um histórico de utilização técnica, né, e filosófica, a qual deu ao Logos um significado muito rico. Né? Os estudiosos gregos acreditavam que tudo tinha partido do Logos, né? Mas o Logos, para eles, era uma força criadora, algo do tipo, né? E que acabou sendo aplicada, né, à pessoa de Cristo
pelo que ela representava. Era algo que a gente não conheceria, não saberia exatamente o que eram logos, algo tão poderoso, mas João, né, nos revela isso falando do próprio Cristo, né, falando que ele estava no início, era só um logos, mas ele, além de estar com o Pai, ele era um com ele, da mesma essência, né? E uma outra coisa interessante, a gente vê aí Gênesis, capítulo 1, versículo 3, Deus disse, haja luz e houve luz, né? Nós vemos que tem uma coisa muito interessante, Deus disse e aquilo houve, né? Nós não conseguimos enxergar poder tão grande em nada do que a gente conhece no universo, né? Porque a sua palavra fez que as coisas viessem a existir daquilo que não havia, né? O grande poderio. E Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, né? O Filho de Deus, o Filho do Homem, estava participante nesse momento, né? Ele era o verbo, né, de Deus que estava ali naquele momento. Meus amados irmãos, assim, espero que o Senhor tenha falado aos nossos corações, que Ele complete em nossos corações a sua palavra, né, que porventura, acrescente em nossos corações, né, aquilo que sua palavra nos diz, né, e a gente, relembrando, né, do poderio que há nesse nome de Jesus, né, nesse nome tão grandioso, né, ao qual nós servimos. É muito importante. Alguém tem alguma consideração a fazer? Bem, eu gostaria só de dar um spoiler aqui da próxima lição, né, que a gente vai trabalhar. Deixa eu ver aqui. É a revista número 2, certo? Igualzinha à primeira, só que só com o segundo caderno escrito lá embaixo. Isso, tá conseguindo enxergar? Exatamente, igualzinha à primeira, só que o segundo. Essa, a gente vai estudar em 3 partes, né, não em 4. A gente vai estudar sobre o Espírito Santo, os seres humanos e a queda, e a salvação. Essa lição, pessoal, já tem lá na secretaria da EBD, ela física. Então, quando acabar os tempos de pandemia, quem quiser é só chegar lá na secretaria e pegar. Mas a gente vai continuar providenciando em PDF, né, Will? Para o pessoal. Com certeza. Todo início da semana eu procuro escanear a lição e eu envio para todo mundo. Ah, ok. Amados irmãos, vamos ter uma palavra de oração. Eu gostaria de também desejar feliz Dia das Mães. Eu acho, eu não consigo enxergar todo mundo que está, mas se não tem nenhuma mamãe a bordo, que os irmãos enviem um abraço para as mamães que vocês amam, suas esposas, as suas mães mesmo. Hoje, para mim, é o meu primeiro Dia das Mães sem minha mamãe, faz uns 2 meses que ela está com o Senhor. O Senhor fez uma obra na vida dela, mas, assim, é um dia muito feliz, né? São pessoas muito especiais. E eu gostaria que nós orássemos, né, finalizando a nosso estudo, agradecendo a Deus por todas essas bênçãos. Eu gostaria de pedir uma oração voluntária, o irmão que sentiu o desejo de orar para nós encerrarmos. Posso orar, Denilson? Pode, Will, pode. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa aula. Senhor. Muito obrigado pelo pequeno grupo que o Senhor nos proporcionou, Pai, de estarmos aqui reunidos, Pai. Amém, Senhor. Tecnologia para estarmos juntos, aprendendo mais da Tua palavra. Muito obrigado, Pai, pela vida do Denilson e pela sua aula nessa manhã, Deus. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, as nossas mães, Senhor, as mães de cada aluno aqui presente, Senhor. Muito obrigado pelas vidas de cada uma, Senhor, pelo cuidado, pelo carinho, Senhor.
são bênçãos de Deus, são bênçãos tuas, Senhor, nas nossas vidas. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa trazer sempre muita proteção e saúde, sobretudo nesse momento, Senhor, Amém, que estamos vivendo, Senhor. Muito obrigado, Pai, que o Senhor possa abençoar o culto logo mais. Nós Amém, te louvamos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe Amém. todos. Deus Uma abençoe. semana